Fala galera, tudo bem com vocês? Bom, no vídeo de hoje eu vou mostrar como você faz para modificar o tipo de disco do sistema operacional da sua máquina virtual. Esse é um tipo de configuração que você pode fazer enquanto você está gerenciando suas máquinas virtuais do Azure, e também é uma configuração que vai afetar uma atualização que está vindo aí no Azure para 2028. Então, se você quer saber um pouco mais sobre essa atualização e também como fazer essa modificação, é só continuar aqui no vídeo, beleza? Então, bora pro vídeo. Bom, galera, como eu comentei, essa modificação do disco do sistema operacional de uma máquina virtual, ela está relacionada a um update. Então, primeiro aqui nesse vídeo eu quero mostrar qual que é esse update que foi lançado há pouco tempo lá no Azure Updates, né? Qual que é como que ele vai afetar o gerenciamento de máquinas virtuais que nós temos hoje lá no Azure, né? E como que a gente faz para fazer essa alteração e quais são os impactos desse tipo de alteração, beleza? Então, a primeira coisa que eu quero mostrar aqui é justamente a página aqui do Azure Updates que eu comentei. Então, a atualização é essa daqui, né, que é um retire, né? Então quer dizer que ele vai retirar o tipo de disco ali a partir de 8 de setembro de 2028. Apesar de ter bastante tempo, é bom a gente sempre planejar para fazer essas modificações antes desse tempo de retired, tá? Então basicamente o que ele está falando aqui? Que a partir de 8 de setembro de 2028, os discos do tipo Standard HDD, né, que estejam atrelados a discos de sistema operacional em máquinas virtuais vão ser retirados. Então ele explica aqui um pouco mais, né, de qual que é a ideia desse update aqui, o que ele vai modificar. Então, como eu comentei, ele vai tirar esse tipo de disco para ser atrelado em discos de sistema operacional, né? Então, a partir dessa data você não vai conseguir mais criar um disco de SO para sua VM do tipo Standard HDD. E no caso aqui ele fala que não serão afetados discos que são do tipo data, né? Então disco de dados, então o disco E, disco F, né? O disco que você utiliza ali para armazenamento em máquinas virtuais. E também não vai ser afetado discos efêmeros. Normalmente são aqueles discos que vêm junto com um size de determinadas máquinas virtuais. Então a gente tem o disco C, que é o disco do sistema operacional, que é exatamente o que vai ser afetado aqui. Normalmente a gente tem um disco D, que é o disco efêmero. Então é um disco que ele está atrelado diretamente ao size da máquina, né? Então quando a gente desliga e liga a máquina virtual, esse disco efêmero ele é um disco que ele é rebutado, né? Então ele imagina que tudo que tiver dentro dessa máquina, desse disco efêmero, ele vai ser apagado. E fora isso a gente tem o disco de dados, que são os discos que vão persistir os dados ali. Esses discos não serão afetados por essa atualização, tá? E aqui ele fala, né, então o que vai acontecer, né, então depois de 8 de setembro de 2028, né, que todos os discos de sistema operacional que forem criados já não vai ter mais essa opção. E o que a gente tem que fazer antes dessa data, né? Então a gente tem que modificar o disco de sistema operacional ali de HDD para alguma das outras opções, que é SSD Standard, SSD Premium ou Ultra, né? E se a gente não fizer isso antes dessa data, automaticamente após essa data, o próprio Azure vai aplicar essa modificação. Então esse daqui é uma atualização que envolve a estrutura do Azure, né? E quem não tiver modificado antes dessa data, o Azure vai lá e vai aplicar essa modificação automaticamente, incorrendo em downtime na máquina, tá? Então o ideal aqui é a gente planejar e executar essa alteração antes dessa data. Por isso que o Azure ele vai lá e passa essa informação muito tempo antes, porque a gente sabe que quando a gente vai modificar o disco de sistema operacional de uma máquina, a gente não consegue fazer isso a quente, né? Então a gente precisa desligar a máquina, alterar o tipo do disco e depois ligar a máquina novamente, beleza? Então essa daqui é a notícia, né? Ele passa alguns links aqui, por exemplo, de um tutorial aqui de algumas linhas de comando para você
fazer essa conversão do disco utilizando PowerShell ou Azure CLI, né? No caso é esse link aqui. Então ele passa aqui nas linhas de comandos em PowerShell que você pode modificar ali os parâmetros e fazer essa conversão de uma forma mais rápida, né? Só que daí, é claro, você tem que ter uma expertise ali em PowerShell para você conseguir fazer esse tipo de modificação, tá? E ele fala aqui também, ele passa um guia para você entender qual que é o tipo de custo atrelado a discos, né? Então, logicamente, se você modificar o disco de HDD Standard para, por exemplo, SSD Standard, você vai modificar o tipo de custo dele. Então, imaginando que quando você tem um HDD Standard, ele vale, sei lá, R$10, $10, o SSD Standard vai valer $20, o dobro dele, por exemplo, né? Então você tem que se preocupar que se você for modificar 100 máquinas nesse tipo, você vai dobrar o número de custo com esse tipo de disco também. Claro que você tem que ver caso a caso e fazer todos esses cálculos. Aqui eu dei essa ideia de $10 só como uma suposição, tá? Então cada um desses casos vão afetar o tipo do disco, né, o tamanho do disco. Então se é um disco de 64 GB, de 128 GB, cada tipo de disco e cada tamanho tem um custo diferente. E se você modificar de HDD Standard para SSD é um custo, se modificar para SSD Premium é um outro custo. Então fica aqui mais um link bacana para você fazer esse estudo antes de realmente sair modificando, porque vai ter acréscimo de custos, tá? Então aqui tem os outros links, né? Aqui no link desse vídeo eu vou deixar o link do Azure Updates e esses outros links aqui também, que fala, né, um pouco mais sobre essa modificação aqui, né, o que você precisa fazer para migrar esses discos e tudo mais. Mas o que realmente eu queria mostrar aqui para vocês é na prática, o que você precisa fazer para realmente fazer a modificação desses discos e tá em compliance, beleza? Então, enquanto eu abro aqui o meu portal da Azure, antes disso eu queria pedir para você deixar o seu like, deixar os seus comentários aqui nesse vídeo do que você está achando, se você já modificou, qual que é o seu plano para fazer esse tipo de modificação, compartilhar esse vídeo para outras pessoas também, porque é muito importante para todos se planejarem até essa data, né? Tá bom, a gente tem praticamente 3 anos aí, mas todo cuidado é pouco. É bom a gente já modificar e de repente criar políticas para não criar mais máquinas nesse tipo, né? E é claro, se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva, ative o sininho para você não perder mais nenhum vídeo, tá? Então, qual que é a estratégia que a gente vai utilizar aqui? No meu caso, eu estou aqui olhando máquinas virtuais, né? Então eu tenho 2 máquinas que eu criei aqui para utilizar como exemplo. As 2 máquinas estão com status aqui de run, então estão rodando, tá? E primeira coisa, como que eu identifico quais são as máquinas que eu tenho disco em HDD, né? Imagina, aqui no meu exemplo eu tenho só 2 máquinas virtuais. Imagina que você tem um parque com 100, 200, 500 máquinas virtuais. Como que eu vou identificar as máquinas que tem o disco de sistema operacional com HDD? Então, a primeira coisa que você vai fazer é você vai aqui em discos, né? Então, se estiver aparecendo aqui para você, você clica direto, ou você vem aqui em disk, né? Ou no caso disco, se você estiver utilizando o portal na linguagem português. No meu caso, estou utilizando inglês, então vou escrever discos e acesso aqui o primeiro link. Aqui, quando eu abro disks, né? Ele vai mostrar aqui os discos, né? E vejam que ele vai listar aqui todos os discos que eu tenho. Então aqui eu já consigo ver se o disco ele qual que é o tipo do disco, né? Se ele é standard HDD ou se ele é algum outro tipo, se é standard SSD. No meu caso aqui ele está mostrando só 2 discos, porque eu só tenho 2 máquinas virtuais e esses discos são do sistema operacional. Mas imaginando que você tenha 100, 200, 500 máquinas virtuais, na hora que você abrir aqui, ele vai abrir todos os discos que você tenha, seja disco de sistema operacional ou seja disco de dados,
tá? Então, como que você faz para você começar a filtrar e identificar quais são esses discos para que você precisa modificar? Primeira dica é efetivamente o que você precisa mudar, que são os discos de Standard HDD. Então, o primeiro filtro que você vai adicionar aqui em cima é, você vai pegar aqui no campo Storage Type, eu quero só Standard HDD. Então você vem aqui, filtra por Storage Type e eu quero ver só o que é Standard HDD. Então eu tiro tudo e deixo só o Standard HDD e vou e dou um Apply. Então a primeira coisa, ele já filtrou só o disco que eu quero modificar. Quando você fizer isso, ele vai mostrar todos os seus discos que o tipo dele é Standard HDD. Só que ainda assim ele vai estar misturado o que é disco de sistema operacional e disco de dados, tá? Como que você faz essa separação? Normalmente no Azure, quando você cria uma máquina virtual e essa máquina virtual vai receber ali um disco de sistema operacional, vejam que ele tem uma nomenclatura padrão que ele cria esse disco de sistema operacional. Então ele vai fazer o que? Ele vai criar o nome da máquina virtual underline OS Disk. Então aqui ele quer dizer que esse OS Disk é o disco de sistema operacional, tá? Aí daqui para cá, desse underline para frente, ele vai usar caracteres aleatórios, né, para justamente não ter uma repetição dessa nomenclatura do disco. Mas o que é importante você pegar aqui é esse OS Disk, tá? Isso daqui é o que vai importar na hora de você fazer a filtragem. Quando você cria um disco de dados, normalmente aqui vai estar Data Disk, tá? Mas o que você quer realmente pegar aqui são OS Disks. Então, uma forma de você filtrar o OS Disk é você colocar aqui em cima no filtro. Você vai colocar OS Disk. No meu caso, como só tem esse aqui, ele vai estar mostrando aqui, tá? Então você vai filtrar aqui, e se você tiver, sei lá, filtrando aqui 100 discos que sejam de OS Disk e Data Disk, você vai colocar aqui OS Disk e ele vai mostrar só os discos de sistema operacional. Com isso você vai diminuir ainda mais o seu filtro, né? E você vai conseguir identificar quais são os discos de sistema operacional que estão com o tipo Standard HDD, beleza? Então o primeiro passo é identificar quais os discos que você precisa modificar. Você identificou quais são os discos que você precisa modificar? O segundo passo é você entrar na máquina virtual e entender qual que é essa máquina virtual, qual que é o workload que está sendo trabalhado nessa máquina virtual, para você planejar o desligamento dela, porque para você fazer essa modificação você precisa estar com o disco com a máquina virtual desligada, tá? Então uma forma de você identificar é você acessar aqui o disco, né? E aqui no disco ele vai mostrar aqui, ó, Managed by VMwin HDD 002, que no caso é o nome da minha máquina virtual, tá? Então, como a máquina virtual ela tá ligada, o status aqui do meu disco ele vai mostrar como attached, porque ele tá taxado nessa minha máquina virtual, tá? E, por exemplo, a minha máquina virtual tá ligada, eu não vou conseguir modificar ela, mas você pode testar aqui e comprovar isso, né? Vindo aqui na parte de size e performance, que é efetivamente onde a gente vai fazer essa modificação. E vejam que aqui está em Standard HDD, eu quero modificar ele, por exemplo, para Standard SSD. Se eu tentar aqui, o que ele vai mostrar aqui, ó? Ele vai dar um erro e ele nem deixa salvar, porque ele fala modificações de discos de size, né, só podem ser realizadas quando o disco estiver desatachado ou a máquina virtual estiver desalocada. Então, outra informação importante aqui, você não consegue fazer esse tipo de modificação se a máquina estiver hibernando. É somente quando você tiver com a máquina desalocada, desligada mesmo, tá? Então, eu tentei modificar aqui, ele não deixou, porque a máquina efetivamente está rodando, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou voltar aqui, né, no overview do meu disco. Ele mostra aqui qual que é a máquina virtual que está rodando esse disco, né? Então eu vou aqui e eu vou acessar a minha máquina virtual. Então vejam que a máquina aqui está com status de running
E o que eu preciso fazer para desligar essa máquina? Uma outra observação aqui é você não entrar lá acessando o SSH ou RDP nessa máquina e desligar ela por dentro do sistema operacional. Quando você faz isso, você desliga o sistema operacional da máquina, mas a máquina ela vai continuar alocada. O que quer dizer? Você desligou a máquina virtual, mas ela ainda está processando. Quando você faz isso, a máquina ela não desaloca, ela continua gerando custo, tá? E ela continua bloqueando o disco de sistema operacional de ser modificado. Então, a dica aqui é você identificar qual que é o workload que está rodando dessa máquina, planejar, fazer o stop dessa máquina, né? E dentro dessa janela de modificação, você vem aqui na máquina virtual e você vai dar um stop nela. Quando você dá esse stopped, ele processa um tempinho e ele vai desalocar essa máquina. Então ele vai tirar o sistema operacional da máquina virtual, liberando o seu disco de sistema operacional para ser modificado e também não gerando mais custos. Então, segunda observação aí, não desligar a máquina virtual por dentro do sistema operacional, mas desligar ela aqui, dar um stopped pelo portal da Azure, que aí sim você vai estar desalocando ela, tá? Então eu vou dar um refresh aqui, vejo que a máquina ela já mudou o status aqui de stopped e deallocated. Esse é o status que a máquina precisa estar para estar tudo ok, e ela já apareceu aqui que a máquina está estopada, né? Então, como eu já parei a máquina virtual, como que eu faço para voltar lá para o disco? Vejam que como eu fui do disco para a máquina virtual, ele mostra aqui em cima para eu voltar um contexto e voltar lá no meu disco onde que eu estava modificando. Mas se eu tiver na máquina virtual, como que eu faço para acessar o disco de sistema operacional? Eu vou vir aqui no painel da esquerda, que mostra todas as minhas opções da minha máquina virtual, e eu vou ter a opção aqui de discos. Então aqui nessa opção ele vai mostrar todos os discos que estão atribuídos a essa máquina virtual, tá? Aqui no campo de cima eu tenho o disco de SO, no caso é um só, né, que está atrelado a essa máquina, e se eu tiver outros discos de dados atrelados a essa máquina, ele mostraria aqui embaixo. Então o disco que a gente quer modificar o disco de sistema operacional, que é esse aqui, e vejam que ele está aqui com o tipo de Standard HDD. Então eu vou clicar aqui para acessar o meu disco. Vejam que ele mostra aqui que está atrelado a essa máquina e o status dele, né, o disco state, ele mudou aqui para reservado. Então ele não está mais alocado, não está mais atachado na minha máquina virtual, que a máquina está desalocada, mas ele fica reservado porque eu não consigo pegar esse disco e colocar ele em alguma outra máquina, porque ele já está sendo atribuído a uma máquina, então ele fica nesse status de reservado. Então a máquina é desligada, agora eu consigo fazer a modificação desse disco. Então eu vim aqui em Size mais Performance, venho aqui em Disk Storage, né, em Storage Type, e modifico ela para outro tipo. Então tem a opção aqui de Standard SSD, Premium SSD, e tem as outras opções aqui também quando você quer que esse disco passe a ter uma redundância de zona, tá? Então logicamente ele vai ter um custo diferente do custo normal, né? Mas aí você entende melhor o que faz mais sentido. De repente você quer aproveitar esse desligamento para você passar esse disco do local redundância para zone redundância, né? Então você pode aproveitar esse momento para fazer essa modificação, mas aí você coloca no size que melhor se encaixar. Lógico, observando a parte de custo. Quando você modifica o tipo o tipo do disco, ele vai ter uma performance diferente e também vai ter um custo diferente, tá? Então nesse meu caso aqui eu quero modificar para o Standard SSD, que é o menor custo próximo aí, tirando o Standard HDD. Clico aqui, vejam que ele liberou o save. Antes ele estava bloqueado porque a máquina estava ligada, e eu venho aqui e dou um save. Rapidamente ele vai dar um update aqui no disco, né? E ele demora super rápido para ele fazer esse tipo de modificação. Eu volto aqui para o overview e vejam que aqui ele já está mostrando Standard SSD,
beleza? Então aqui a gente já modificou esse disco, já tá tudo ok. Se eu voltar aqui no contexto da minha máquina virtual, nos discos, né, que estão atrelados a essa máquina virtual, você pode se surpreender porque aqui ainda vai estar o standard HDD, mas é porque a gente modificou e só voltou o contexto. Para isso é só você dar um refresh aqui que ele vai atualizar o status do nosso disco. Então aqui ele já está em standard SSD. Beleza? Desligou a máquina, modificou o tipo do disco, aí agora você pode ligar a sua máquina normalmente. Volta aqui para o overview e dá um start. Deu um start na máquina, a máquina vai subir normalmente, o que tiver de aplicação rodando nela vai voltar a funcionar. E nessa modificação de standard HDD para standard SSD, o disco de sistema operacional ganhou uma performance melhor. Pode ser que até se a sua aplicação está configurada ali no disco de sistema operacional, pode ser que ele até dê uma melhora, tá? Então esse daqui é basicamente o tipo de modificação que você precisa fazer para mudar o tipo de disco do seu disco de sistema operacional, tá? Quais são minhas considerações finais? Planeje essas modificações, né? E não vai ser qualquer tipo de máquina que você vai ter qualquer tempo do mundo para você ir lá, desligar a máquina, trocar o disco e religar a máquina. Às vezes é uma máquina de missão crítica que você não pode parar ela por nenhum momento, né? Então planeje essas modificações. De repente fazer uma ou 5 máquinas por ondas, né? Então planejar ela para fazer em determinado dia, no período da noite, que é um período que essa máquina não tem um fluxo de atividade, né? Enfim, você faz esse tipo de planejamento e coloca uma gordurinha de janela de modificação. Vejam que aqui a gente utilizou alguns minutos para fazer esse tipo de modificação, mas a gente tem que sempre deixar uma gordurinha lá de tempo, colocar uma janela de 1 hora, 2 horas para fazer esses tipos de modificações, para você não ficar com a janela apertada e de repente se tiver algum tipo de problema ali, você não ficar apertado com o tempo, né? Beleza, fiz as modificações de discos, né? Peguei de 100 máquinas lá, já consegui modificar todas as 100 máquinas. Quais são os próximos passos para eu evitar que outras pessoas criem máquinas virtuais com o disco de sistema operacional com standard HDD? Você pode utilizar o próprio Azure Policy para criar algumas políticas e restringir a criação de discos de standard HDD para sistema operacional, né? Então você cria uma política, pode ser que já tenha uma política criada já pré-estabelecida, que você só vai lá e cria essa política, ou de repente você precisa criar uma política customizada, né? Mas uma vez que você cria essa política, você consegue colocar ela no modo restrito, que daí ninguém mais vai conseguir criar discos desse tipo, tá? Então você consegue fazer esse tipo de limitação para ninguém mais criar máquinas virtuais e você não ter que de tempos em tempos ficar refazendo esse trabalho, né? Você já bloqueia ali e ninguém mais vai criar esses tipos de discos, tá? Então essas são as dicas que eu queria passar para vocês. Esse é o tipo de operação que eu queria passar para vocês, que apesar de muito tempo, de 3 anos que a gente tem até essa virada desse update, né? Mas é legal a gente ter isso daí em mente, porque pode envolver outros tipos de modificações que você pode fazer no seu parque de Azure. Beleza? Então, era isso que eu queria passar para vocês. Queria agradecer a sua atenção. Mais uma vez, pedir o seu like, o seu comentário, para você compartilhar esse vídeo com outras pessoas também. E se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva, ative o sininho para você não perder mais nenhum vídeo. Beleza? Muito obrigado e até mais!